alegria e uma honra fazer parte desse momento de celebração aqui com vocês, porque, como o Jones bem disse, né, a gente tem uma história já de seminário, né, para a vida, para o ministério, de longo prazo, e nesse tempo todo a gente também acompanhou a história e tem acompanhado a história dessa igreja aqui, né? Então, talvez tanto quanto antes do Rafael começar oficialmente o trabalho aqui com a Vila Nova, um grupo de irmãos já começava a reunir aqui naquele contexto, que a gente era seminarista aqui no SPBC. Então, a gente pode dizer assim, que foram os primórdios da nova aliança, né? E eu estava lá, e é maravilhoso poder estar aqui hoje celebrando 11 anos de organização como igreja, entre irmãos, entre amigos e familiares, né? Dando um spoiler aqui, a Bruna é lá de Caiapônia, então lá em Caiapônia o Diogo sabe, todo mundo é parente, né? A Bruna é uma prima. Estou com a Juliana, minha esposa, e a Esther, minha primogênita. A Esther está escondida atrás da mãe dela porque ela não quer ser vista. E o Nicolas, que foi lá para a salinha, né? A Esther tem 13 e o Nicolas tem 3. Sim, a gente é muito animado. 10 anos de diferença, mas é uma bênção e é uma bênção a gente poder estar juntos aqui essa noite para celebrar com vocês também. E celebrar 11 anos, irmão, significa muita coisa mesmo. Talvez, assim, num contexto, né, para pensar alguns aspectos. 11 anos, uma criança, né, de 11 anos é uma criança. Uma empresa de 11 anos, né, uma empresa que talvez não esteja tão consolidada assim. Talvez a gente olhe para a igreja, uma igreja de 11 anos, é uma jovem igreja, sim, é uma jovem igreja, mas significa muita coisa. Sobretudo significa que Deus tem direcionado essa igreja, tem abençoado essa igreja. Ainda mais esses dias que nós vivemos, né, de relativismo moral, características do pós-modernismo, né, tantas coisas, a desconstrução dos nossos valores, né, o reducionismo mesmo daquilo que sustentou a sociedade nos últimos 2000 anos. E a gente está vendo aí as pessoas querendo destruir, literalmente destruir a nossa fé, os nossos valores, né? Padrões que tanto nós abraçamos e sustentamos aí, que deu origem, inclusive, à sociedade ocidental. Então, quando nós temos uma igreja celebrando 11 anos, ou 30 anos, ou 50 anos, sempre é motivo mesmo de a gente louvar a Deus, engrandecer o nome do Senhor, porque isso significa que a igreja está militando. Significa que ela está avançando, ela está cumprindo o seu propósito, ela está sendo intencional pelo qual ela foi chamada a ser e a viver, né? Quantos, talvez, grupos já tenham surgido e tenham acabado nesses 11 anos? Talvez até grupos mesmo de cristãos, talvez tentativas de igrejas a serem plantadas e que não frutificaram. Mas Deus tem abençoado esse lugar. E que bom é saber que você tem feito parte dessa história. Ainda que você tenha entrado aqui hoje pela primeira vez, você já faz parte da história dessa igreja, faz parte da história desse lugar. Então é gratificante para nós estar com você aqui, né? Celebrar essa data com o reverendo Jones e na expectativa de que a gente comemore muitos outros anos, né? Muitos outros aniversários, sempre com essa perspectiva. Porque essa igreja tem sido intencional, essa igreja tem feito mais um ano de vida, porque essa igreja tem cumprido o seu propósito, essa igreja tem celebrado mais um avanço nessa cidade para a glória de Deus. Eu quero pensar com vocês, e eu acredito que tem sido assim esse mês, né, Jones? O Vinícius já veio por aqui, reverendo Adailton, acho que vocês têm pensado sobre esse tema, né, igreja intencional, e eu quero hoje, né, e eu me sinto muito grato e lisonjeado por ser o grande finale desse mês de aniversário, poder estar aqui com vocês para pensar um pouco mais também sobre isso, à luz da palavra de Deus, o que significa então ser uma igreja intencional. Então, por favor, abra comigo a sua Bíblia, lá em Atos dos Apóstolos, capítulo 11. Eu quero ler com você do verso 19 até o verso de número 26. Atos 11, de 19 a 26. Então os que foram dispersos por causa da tribulação que sobreveio a Estevão se espalharam até a Fenícia, Chipre e Antioquia, não anunciando a ninguém a palavra, senão somente aos judeus. Alguns deles, porém, que eram de Chipre e de Cirene, e que foram até Antioquia, falavam também aos gregos, anunciando-lhes o evangelho do Senhor Jesus. A mão do Senhor estava com eles, e muitos, crendo, se converteram ao Senhor. A notícia a respeito deles chegou aos ouvidos da igreja que estava em Jerusalém, e enviaram Barnabé até Antioquia.
Tendo ele chegado e vendo a graça de Deus, alegrou-se e exortava a todos a que, com firmeza de coração, permanecessem no Senhor. Porque era homem bom, cheio do Espírito Santo e de fé, e muita gente se uniu ao Senhor. E partiu Barnabé para Tarso à procura de Saulo. Tendo-o encontrado, levou-o para Antioquia, e por todo um ano se reuniram naquela igreja e ensinaram numerosa multidão. Em Antioquia foram os discípulos, pela primeira vez, chamados cristãos. Irmãos, vamos orar mais uma vez? Senhor, nós, durante o tempo litúrgico desse culto, já tivemos a alegria de falar com o Senhor por meio das orações, de engrandecer o nome do Senhor por meio das canções. Tivemos a alegria de comungar na presença do Senhor, a alegria de celebrarmos a mesma fé em Cristo Jesus. Tivemos aqui, ó Deus, a alegria de ver gente nova sendo inserida no corpo de Cristo. Temos a alegria de nessa noite estarmos aqui celebrando 11 anos de existência da IP Nova Aliança como igreja organizada nesse lugar. E nós queremos bem dizer ao Senhor. Mas a nossa alegria maior, Deus, é o fato de sabermos que o Senhor está aqui. E porque o Senhor está aqui, o Senhor pode, ó Deus, e já tem falado conosco. Por isso nós te pedimos, Deus, que a palavra que foi lida seja pelos nossos corações, pelas nossas mentes acolhida, que possamos compreendê-la. E uma vez compreendendo a palavra do Senhor, nós possamos praticá-la, vivendo, ó Deus, para a glória do Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Irmãos, entender o fato de sermos uma igreja intencional passa pelo fato de compreendermos quem nós somos enquanto cristãos. A igreja é formada de cristãos. A igreja é o corpo de Cristo, é a noiva de Cristo. E nós somos esses que compõem esse corpo e essa noiva. A igreja que entende o seu propósito é composta de cristãos que entendem o seu propósito. A igreja que vive a sua identidade é composta de cristãos que vivem a sua identidade cristã. A igreja que é intencional é composta por cristãos que são intencionais também nas suas vidas. E é importante a gente entender essa questão da nossa identidade, porque nesse meio que nós vivemos hoje, que eu disse, da pós-modernidade, uma das coisas que tem sido desconstruídas são as nossas identidades. Tem se tentado desconstruir o papel do homem, por exemplo, o papel da mulher, o papel da família, o papel da igreja também tem sido desconstruído. Então a nossa própria identidade, para muitos de nós, está um pouco confusa. Por exemplo, para muitas pessoas, ser cristão ou se dizer cristão é uma espécie de ser um barganhador. Eu contribuo numa campanha, eu vou lá na fogueira santa de Israel, eu dou lá a minha oferta de acordo com a minha fé, e de acordo com aquilo que eu ofertei, de acordo com aquilo que eu contribuí, eu espero que Deus cumpra agora na minha vida a bênção que eu espero. Eu estou fazendo um negócio com Deus, eu estou barganhando com Deus. Para outras pessoas, ser um cristão tem a ver com ser um turista religioso. A prioridade é o entretenimento no culto. Então, aquele lugar que oferecer melhor entretenimento, aquele lugar que oferecer melhor atração para mim, será esse lugar que eu vou buscar, será esse lugar que eu vou frequentar. Por isso existir hoje uma leva de cristãos, eles não são bem desigrejados, mas por outro lado eles não têm vínculos em igreja nenhuma. Porque no final de semana ele vai buscar uma atração numa denominação, numa determinada igreja. No outro final de semana ele vai em outra. E daí você já deve ter visto, por exemplo, nas redes sociais, faixas, e placas que não são montagens, infelizmente são reais. Como certa feita eu vi uma faixa na porta de um templo religioso, dizia assim: terça-feira do desencapetamento total. Venha, que nós vamos fazer o milagre aí no seu negócio, na sua família, na sua vida. Como vi também uma outra vez um panfleto, que anunciava um pregador em determinado lugar. Esse pregador era ex de tudo um pouco na vida, ex-traficante, ex não sei o quê, tinha morrido esfaqueado, ido no inferno, tinha ressuscitado e estava lá naquela noite, naquele lugar para poder pregar a palavra. Eu sei que parece assim, que eu estou falando algo que não é verdadeiro. Eu também duvidei quando eu vi aquilo, mas era foto de panfletos, era uma foto de faixas, ou seja, é real. As pessoas elas estão de alguma forma procurando algo que possa atraí-las, que possa entretê-las. Teve dos encontros da Fé Reformada, já há bastante tempo aqui em Goiânia, e o pastor Elias Dantas, ele é ex-pastor da primeira igreja, hoje ele é pastor em Hollywood, e ele disse que ele estava aconselhando uma pastora neopentecostal naquela região,
que já não aguentava mais, e essas foram as palavras dela, já não aguentava mais criar entretenimento para o culto, para manter público, para manter a plateia. E isso tem sido a prática de muitas igrejas, porque se pessoas estão procurando atrações, então elas precisam fornecer atrações. Vocês devem lembrar aí, por exemplo, do ouro em pó que caía da Bíblia, daquela movimentação do dente de ouro, da oração no monte que os arbustos pegavam fogo, coisas como essas. Houve em Goiânia uma época, não sei se o Johnny já estava por aqui, mas acho que estava mais ali naquela pegada final dos anos 90, início dos anos 2000, o culto das frutas voadoras. Eu sinceramente não sei qual que é a finalidade de um culto das frutas voadoras, mas certamente chamou a atenção esse culto, porque as pessoas estão procurando esse tipo de entretenimento. Para outras pessoas, de repente, já vão para outro extremo, né? Ser um cristão hoje é ser um teórico da fé, alguém que muitas vezes está preocupado com a teologia do Cristo, com o Cristo da doutrina, com a doutrina do Cristo, mas poucas vezes elas estão, de fato, se relacionando com o Cristo da doutrina. Às vezes existe muito conhecimento, mas pouca vida. Enfim, existe a definição de que ser cristão é ser ousado, é determinar para o Senhor o que Ele tem que fazer. Então, Senhor, eu não aceito isso, Senhor, eu determino isso sobre a minha vida. Então, é como se Deus fosse o gênio da lâmpada, que estivesse ao serviço deles, para que a hora que eles quisessem esfregar ali, fazer os 3 pedidos. Enfim, essa identidade, ela precisa ser melhor definida para a nossa geração. E uma igreja intencional é composta, então, de cristãos que compreendem a sua identidade. Uma definição rápida de identidade é uma palavra que vem do latim e ela significa basicamente o seguinte: é o conjunto de características e traços próprios de um indivíduo ou de uma comunidade. A identidade também é a consciência que uma pessoa tem dela própria e que a torna em alguém diferente das demais. Embora muitos dos traços que constituem a identidade sejam hereditários ou inatos, o meio envolvente exerce influência sobre a conformação da especificidade de cada indivíduo. Por isso, pode-se dizer que uma pessoa anda em busca de sua identidade ou expressões semelhantes. É interessante porque dentro da própria área da história existe uma micro-área chamada história cultural. E um historiador francês chamado Roger Chartier, ele diz que a identidade de alguém é formada por um conceito que reúne 3 termos: é a representação, a apropriação e a prática. Talvez a gente conheça isso melhor por meio de ditados populares, né? Por exemplo, a gente ouve muito assim: me diga com quem tu andas e eu te direi quem és. Passarinho que anda como morcego amanhece de pendurado, de cabeça para baixo. Então são ditos populares que têm a ver com essa questão da identidade. Como que, às vezes, aquilo que está externo a nós, que uma vez captado por nós, pode ser apropriado por nós e assim isso torna prática nas nossas vidas. Na época do iluminismo, se não me falha a memória agora, Jean-Jacques Rousseau, ele falou sobre isso, que o homem não nasce nem bom nem mal, né? É a sociedade que o corrompe. Aí, muito tempo depois, alguém, né, na era das redes sociais, foi lá e comentou assim: beleza, mas quem foi que corrompeu a sociedade? Né? Então, se é a sociedade que corrompe o homem. Ou seja, há um quê de identidade inato em nós, mas há também aquilo que nós recebemos uns dos outros e que faz com que nós tenhamos uma identidade coletiva também. Diante dessa introdução, irmãos, o que eu quero pensar com vocês é o seguinte: biblicamente falando, o que significa ser um cristão? Qual que é o nosso propósito enquanto cristão? Porque se eu entendo o que significa ser um cristão, biblicamente, qual é o propósito de ser um cristão, eu vou entender também biblicamente o que significa ser uma igreja intencional. Uma igreja que tem um propósito no empenho, então, da sua missão. É por isso que eu quero pensar com vocês, à luz desse texto que nós lemos aqui, escrito pelo médico Lucas, como se fosse um segundo volume do seu escrito, né? Ele escreve o Evangelho, segundo Lucas, e ali ele relata os atos de Jesus naquele evangelho. E por mais que a gente conheça esse livro aqui como Atos dos Apóstolos, eu acredito que uma boa sugestão também seria os atos de Jesus por meio dos apóstolos. E é isso que Lucas está registrando aqui nesse que seria o seu segundo volume.
Ele foca na vida e no ministério de Jesus, no seu evangelho, e agora ele foca na vida e no ministério de Jesus por meio da vida dos apóstolos, aqui em Atos dos Apóstolos. E é interessante que nesse contexto do capítulo 11, os discípulos de Jesus eram uma comunidade crescente. Se você pega toda a narrativa de Lucas aqui, mais especificamente do capítulo 2, até chegar aqui no capítulo 11, você vai ver como que Atos é uma espécie de livro de números também no Novo Testamento. Como a gente tem um livro de números no Antigo Testamento, Atos é como um livro de números também. Ele mostra ali, de uma só feita, tantos mil convertidos, e já era uma multidão. E Lucas tem esse intento de ir registrando essas conversões. E então essa comunidade ela vai crescendo em Jerusalém, até que na Judéia e mesmo em Jerusalém levanta-se então uma onda de perseguição que força com que esses novos cristãos, judeus que abandonam a fé, numa perspectiva meramente de que o Messias ainda viria, para entender que o Messias já veio, eles abraçam a fé em Jesus Cristo, eles passam a ser agora perseguidos. E isso dá origem a um evento histórico chamado diáspora, ou dispersão. Por conta da perseguição agora, eles têm que sair de Jerusalém, Judéia, e eles têm que ir agora para vários lugares. Isso mais tarde vai mostrar que foi positivo e foi permissão de Deus, porque eles deveriam ir para anunciar o evangelho e estavam ali, retidos em Jerusalém. Mas agora, por conta da perseguição, eles são obrigados a irem ali. Interessante que Lucas mostra que a cidade de Antioquia acolheu muitos desses que fugiram da perseguição. E entender um pouquinho desse lugar vai nos ajudar a compreender um pouquinho da questão da identidade desse povo que chega ali. Porque Antioquia, irmãos, não era uma vila. Antioquia era a terceira mais importante cidade de todo o Império Romano. Ela ficava atrás apenas de Roma, capital do Império, e de Alexandria, uma cidade já muito antiga e muito importante também. Então Antioquia era uma cidade extremamente cosmopolita, era próspera. Ela ficava ali no intercurso de rotas comerciais. Estudiosos aqui dessa área, dessa região, diz que aquela cidade, naquele contexto, era uma cidade em muita coisa comparável às grandes capitais dos nossos dias. Para vocês terem uma ideia, aquela cidade tinha um teatro, um dos maiores templos romanos, tinha banhos públicos, essa ideia de clube mesmo, que a gente tem hoje nas cidades. Tinha ali a parte alta da cidade, que era a Acrópole, o centro administrativo de Antioquia, vilas luxuosas, ruas pavimentadas em forma de mosaico. Tamanha era a riqueza. E segundo esses comentaristas, cerca de 500 mil de habitantes fervilhavam nas ruas daquela cidade naquele contexto. 500 mil pessoas, ainda para os nossos dias é muita gente. Era uma cidade totalmente pluralista, porque devido à questão do turismo religioso que tinha ali naquela cidade, havia ali o templo de uma deusa chamada Diana, um lugar de promiscuidades sexuais mesmo. Eles adoravam essa deusa por meio de orgias sexuais. Isso atraía pessoas, o turismo religioso atraía pessoas, mas também as rotas comerciais levavam gente de todo canto do mundo ali para Antioquia. Então essa cidade ela se tornou pluralista quanto a aquilo que se cria, quanto à religião, pluralista em termos de cultura, pluralista em todos os aspectos. Mas o que Lucas deixa registrado e deixa claro para nós aqui, irmãos, a partir agora do capítulo 11 do livro de Atos, é que Antioquia ela não seria mais conhecida pelas suas debilidades. Porque aqui aqui nessa cidade, é nesse contexto social, nesse contexto cultural, nesse contexto religioso, nessa grande cosmopolita cidade, que a igreja vai dar agora um salto. É a partir da igreja que se forma nessa cidade, composta por pessoas de todos os quadrantes sociais, culturais, religiosos, étnicos. É a partir de Antioquia e da igreja que foi plantada aqui, que vai acontecer a primeira grande viagem missionária, com o propósito de evangelizar e de plantar igrejas por todo o império dos gentios. E é justamente, irmãos, nessa cidade que Deus mostrou de um modo inequívoco que o evangelho da graça era também para os gentios e não só para os judeus. Lembra do sonho que Pedro tem, da visão do lençol, e Deus falando para ele, mata e come?
Pedro estava numa resistência de levar o evangelho para outras pessoas. É aqui que Deus deixa claro que o evangelho era para todo aquele que nele crê. Então, irmãos, surge no contexto dessa cidade, com essas pessoas que chegam aqui, esse grupo cada vez mais crescente, que as pessoas começaram a notar nas ruas, nas feiras, nas praças, no convívio, um novo movimento. As raízes judaizantes foram sendo arrancadas. Algo novo estava surgindo ali, tão novo que não tinha nome. Estava atraindo a atenção de todos. Não eram judeus, não eram gregos, não eram gentios. Quem eram então? Eram os cristãos. Eram os cristãos. Alguns comentaristas desse texto dizem que essa expressão não foi bem um elogio para o contexto. Era um apelido um tanto quanto jocoso mesmo. Era uma espécie de pegação no pé. Porque por mais que a palavra cristão soe para nós na língua portuguesa como um aumentativo, né, cristão, no original significa cristinho mesmo, um pequeno Cristo, um imitadorzinho de Cristo. As pessoas da cidade olhavam a vida daquelas pessoas, as palavras daquelas pessoas, os hábitos daquelas pessoas e falavam: olha lá os partidários de Cristo, olha lá os pequenos cristos, olha lá os cristinhos. E essa, irmãos, identidade revelada nesse viver diário, essa identidade que foi colocada à prova por conta da perseguição, foi notada por toda a cidade. Lembra? Eles chegaram ali porque estavam fugindo. Muitos deixaram para trás tudo. Deixaram família, deixaram seus bens, deixaram seu patrimônio, deixaram a sua história. Apenas uma coisa eles não deixaram. Vocês imaginam que seja? Jesus. Isso chamou a atenção da cidade. E como eles não encaixavam em nenhuma das categorias existentes ali, eles foram taxados então de cristãos. Então a grande pergunta que a gente precisa fazer para esse texto é: o que significava ser um cristão à luz desse contexto histórico, cultural e social da igreja primitiva? Porque se nós entendermos aqui o que significa ser um cristão, a gente vai entender o que significa ser uma igreja intencional. Então eu quero pensar nessa ideia de coletivo, porque a palavra de Deus diz que aqueles que chegaram ali, a igreja que chegou ali, os cristãos que chegaram ali, eles passaram a ser chamados assim. Os discípulos que chegaram ali passaram a ser chamados de cristãos. Irmãos, o que esse texto nos mostra é que ser cristão, primeiramente, verso 19 e verso 20, é anunciar o evangelho de Cristo. De maneira então que ser uma igreja intencional também é isso. É anunciar o evangelho de Cristo. Está na nossa identidade. Olha o verso 19. E aí, se você puder, eu não trouxe slide, mas se você puder ir acompanhando na sua Bíblia, eu quero ir percorrendo esse texto com você. Então, aqueles que foram dispersos por causa da tribulação que sobreveio a Estevão, o primeiro mártir cristão, aqueles que fugiram por conta dessa perseguição, se espalharam até a Fenícia, Chipre e Antioquia, não anunciando a ninguém a palavra, senão somente aos judeus. Então, ex-judeus que agora são cristãos, chegam em Antioquia e encontram outros judeus que já moravam ali. Eles têm algo em comum, eles têm uma história em comum, uma cultura em comum, uma fé em comum, porque os judeus que ali estavam em Antioquia também aguardavam a vinda de um Cristo, de um Messias. E esses que agora chegam em Antioquia, o que eles fazem? Eles anunciam o evangelho. A palavra que aparece aí no verso 19, dizendo assim, não anunciando, literalmente o original grego é laleo, é contar, é falar. Diz que eles não falavam do evangelho para ninguém, senão somente para os judeus. E o texto mostra para nós então que ser um cristão ou ser uma igreja intencional é anunciar o evangelho de Cristo aos de perto.
aqueles que nós temos um vínculo em comum, aqueles que nós temos uma história em comum, uma ligação em comum. Significa então que uma igreja intencional, ela tem na sua identidade, no seu hábito, o falar de Jesus para os seus amigos, para os seus familiares, para os seus parentes, para os seus colegas de trabalho, para os seus vizinhos, aqueles que estão perto de nós. A igreja intencional, ela até faz programas evangelísticos, ela faz culto evangelístico, ela faz evangelização na praça, mas ela entende que evangelismo é um estilo de vida. Falar de Jesus é algo que está inerente na sua identidade, e onde ela chega, ela compartilha, ela conta. E ela disse, olha, aquele Jesus, aquele Cristo, aquele Messias, né, que nós tanto aguardamos, que os nossos pais não viram, que os profetas não viram, ele veio. Como João mesmo disse, né? O que os nossos olhos ouviram, que os nossos ouvidos ouviram, que as nossas mãos apalparam a respeito do verbo da vida. Ele veio. E eles contavam. E eles falavam. É interessante que Lucas, ele deixa um suspense aqui no ar. E antes dele concluir esse assunto sobre anunciar o evangelho, ele acrescenta, ele dá um plus aqui. E ele diz assim, alguns deles, porém... Alguns quem? Alguns desses discípulos, que eram de Chipre e de Cirene, e que foram até Antioquia, falavam. Aqui a nossa Bíblia traduz por falavam, o que no verso 19 está traduzido por anunciando. Mas quando você vai lá no original é a mesma palavra, contavam, falavam, compartilhavam. A ideia é essa. Então esses falavam também aos gregos, anunciando-lhes o evangelho do Senhor Jesus. Sabe o que Lucas está mostrando para nós aqui? Que ser cristão, irmão, ser uma igreja intencional, é anunciar o evangelho de Cristo aos de perto, aqueles que nós conhecemos, que nós temos uma história, que nós temos um vínculo, que nós temos algo em comum, mas é também anunciar o evangelho aos de longe, aos desconhecidos. Porque os gregos não sabiam quem era Moisés, quem era Abraão, quem era Gênesis, quem era o Pentateuco, quem eram os profetas. Eles não tinham uma fé em comum, uma esperança em comum. Eles não tinham expectativa qualquer num Salvador, Filho de Deus, que viria se encarnar. Mas esses discípulos chegam também para os gregos e anunciam para eles também o Evangelho. De maneira, irmãos, que uma igreja intencional é uma igreja que entende que anunciar o evangelho aos de perto e aos de longe, aos conhecidos e aos desconhecidos, em toda oportunidade que nós tivermos, é algo que está inerente na nossa identidade. Porque eles faziam isso, porque eles viviam isso, porque essa era a prática deles. A cidade olhou para eles e falou, aquele povo parece com Jesus, olha lá os cristãos. Porque essa era a prática de Jesus, irmãos. Ele foi aquele que veio nos anunciar as boas novas de salvação. Ele que veio buscar e salvar o perdido. Ele que veio para os doentes. Ele que veio trazer salvação para nós. E o que os seus discípulos vão fazer? A mesma coisa. Porque foi isso que ele nos mandou fazer. Marcos 16:15, a grande comissão do Senhor. Ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura, aos de perto e aos de longe, aos conhecidos e aos desconhecidos. Agora o que impacta, irmãos, é como que Lucas encerra esse bloco no verso 21. Diz assim, a mão do Senhor, quem é esse Senhor aqui? Jesus, estava com eles. Você lembra da promessa de Jesus lá em Mateus 28:20? Quando ele deu a grande comissão? Qual foi o encorajamento que Jesus disse? E eis que estou convosco todos os dias, até a consumação do século. Irmãos, eles estão vivendo essa promessa. Jesus falou, olha, vão e anunciem o evangelho, e eu vou estar com vocês todos os dias. O que Lucas confirma aqui? A mão do Senhor estava com eles. O próprio Senhor estava com eles, enquanto eles viviam a identidade cristã, pregando, anunciando aos de perto e aos de longe, conhecidos e desconhecidos. A mão do Senhor era com eles. Olha o final do verso 21. O que acontece? Quando eles estão vivendo a intencionalidade de ser igreja, o propósito de ser igreja. Quando eles estão anunciando o evangelho como o próprio Jesus anunciava.
quando eles estão vivendo debaixo da promessa de que a mão do Senhor estava com eles, olha o que Lucas diz: e muitos, crendo, se converteram ao Senhor. E muitos crendo se converteram ao Senhor. Domingo passado, eu tive o privilégio de estar em Manaus, dando um dos treinamentos que o Jones mencionou, e preguei no culto à noite, quando naquela ocasião o pastor estava recebendo, Cristiano, você conheceu? Estava recebendo 15 novos membros na igreja. Uma igreja que estava morrendo há 3 anos atrás, quando ele chegou para ali. E eu então lembrei para ele uma frase de um pastor norte-americano que fala o seguinte: ele diz que a pergunta que nós precisamos fazer não é o que nós vamos fazer para a igreja crescer. Essa muitas vezes é a preocupação de muitos pastores. O que eu tenho que fazer para a minha igreja crescer? E esse pastor norte-americano ele diz que a pergunta não deve ser essa. A pergunta correta que nós devemos fazer é: o que está impedindo a minha igreja de crescer? Porque se a igreja é um organismo, e todo organismo, por consequência, ele cresce, ele amadurece, ele reproduz, então a pergunta não é o que tem que fazer a igreja crescer, mas o que está impedindo ela de crescer. E aqui Lucas deixa claro para nós que quando a igreja ela é intencional, ela vive a sua identidade, ela vive o seu propósito, ela anuncia o evangelho de Cristo, não é todo mundo que vai converter. Lucas deixa isso muito claro aqui. Ele diz que muitos creram, muitos não creram. O próprio Jesus pregou e muitos não creram. Lembra do jovem rico? O coração dele estava voltado para outras coisas. Mas muitos creram, irmãos. É por isso que Paulo fala desesperadamente aos romanos que quão formosos são os pés daqueles que anunciam as coisas boas do evangelho. Por quê? Como é que eles vão converter se eles não forem enviados? Não tem jeito. Se não tem quem pregue. Então, irmãos, Lucas deixa claro para nós aqui que uma igreja intencional é aquela que anuncia o evangelho de Cristo a toda criatura, que aproveita todas as oportunidades. Mas em segundo lugar, ele vai nos mostrar nos versos 22 a 24 que uma igreja intencional é aquela que apoia a obra de Cristo, é aquela que trabalha, é aquela que serve. O verso 22 diz assim: a notícia a respeito deles chegou aos ouvidos da igreja que estava em Jerusalém. A notícia a respeito de quem? Desses cristãos que estavam em Antioquia. Muita gente estava convertendo, eles estavam compartilhando o evangelho, e a notícia chega lá na igreja de Jerusalém, a sede, a igreja mãe. E o que eles fazem lá? Recebe relatório e arquiva? Enviaram Barnabé até Antioquia. Eles enviam da tropa de elite. Um cara extremamente necessário em Jerusalém é enviado agora a Antioquia. Isso nos mostra, irmãos, que uma igreja intencional é aquela que apoia a obra de Cristo com atitude. O mesmo aconteceu aqui no capítulo 8, no verso 14. Ouvindo os apóstolos que estavam em Jerusalém, que Samaria recebera a palavra de Deus, enviaram-lhe Pedro e João. Ou seja, é uma prática da igreja de Jerusalém ser intencional com o serviço, com o apoio. Antioquia está passando pela mesma situação. E o que a gente vê é que essa igreja, ela é apoiada pela igreja que está em Jerusalém. A igreja de Jerusalém foi intencional no serviço, foi intencional no apoio, fez isso com atitudes. Irmãos, faz parte da nossa identidade enquanto cristãos o serviço. O ministério é algo que todo cristão tem o chamado. Não é algo exclusivo para obreiro, pastor, oficiais da igreja, missionários. Todos nós somos ministros no reino. Todos nós somos servos. De maneira que o serviço, então, é uma forma que nós temos para poder apoiar a obra. Com atitudes mesmo. Fazendo, agindo. Principalmente num contexto onde as pessoas bem-sucedidas são aquelas que têm mais gente fazendo algo para elas. Esse é o contexto que a gente vive. Se você tem muita gente fazendo muita coisa para você, trabalhando para você, servindo você, então você é bem-sucedido. Provavelmente você é um influencer.
Mas o sucesso, à luz da palavra de Deus, não é medido por quantas pessoas estão servindo você, mas quantas pessoas você está servindo. Lembra da historinha lá? Deixa uma à sua direita, outra à sua esquerda, aquele negócio da mãe ir lá pedir, porque os caras não tinham nem peito para ir lá falar com Jesus. Lembra? Jesus, quando vier no teu reino, coloca um lá no Ministério da Economia, põe lá na Casa Civil, né? Dá um destaque para eles. Aí Jesus fala assim, vocês não entenderam nada. Vocês podem beber do cálice que eu vou beber? Podemos, nós queremos, inclusive. Tá bom, então vocês vão beber, mas uma coisa eu vou falar para vocês. Quem quiser ser grande no meu reino tem que ser aquele que serve. Tal como o Filho do Homem, que não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua própria vida em resgate de muitos. Então é isso que a gente vê nesse contexto. Uma igreja intencional é aquela que apoia a obra de Cristo com atitudes. É aquela que age, é aquela que trabalha em prol do reino. Olha o verso 23. Diz que quando Barnabé chegou ali em Antioquia e ele viu a graça de Deus, ele alegrou e ele exortava a todos que estavam ali a que com firmeza de coração permanecessem no Senhor. Perceba que não só Jerusalém ela apoia enviando Barnabé, não só Barnabé apoia indo até aquela igreja, mas uma outra forma de apoiar a obra de Cristo, irmãos, além de fazer isso com atitudes, indo, é também com palavras. Diz aqui que ele exortava, ele encorajava a todos a que permanecessem no Senhor. Palavras de encorajamento. Eu sei que muitas vezes o nosso coração é enganoso e às vezes a gente quer receber a glória, né? Às vezes a gente está trabalhando, fazendo alguma coisa na igreja, no reino, e alguém vem elogiar, logo a gente já vira um baiacuzinho espiritual, né? E já infla e já quer receber a glória. Eu sei que o nosso coração é algo perigoso que a gente tem que aprender a lidar com ele. Mas, irmãos, isso não significa que a gente não tenha que apoiar os outros, exortando, encorajando, dizendo, muito bem, meu irmão, que coisa boa. Que bênção é você estar servindo nessa área, que bênção é você estar servindo nesse ministério, que bênção foi você ter ligado esse ar-condicionado para nós hoje, que bênção é você fazer aquilo outro. E assim, irmãos, nós encorajarmos uns aos outros. Mas, sobretudo, encorajarmos dizendo, que bênção que você continua firme no Evangelho depois de 11 anos nessa igreja. Que bênção que você permanece firme no Senhor. Hebreus 3,13. O autor nos diz na mesma perspectiva. Pelo contrário, exortai-vos mutuamente, encorajai-vos mutuamente cada dia, durante o tempo que se chama hoje, a fim de que nenhum de vós seja endurecido pelo engano do pecado. Uma igreja intencional é uma igreja que apoia a obra de Cristo com atitudes, mas também com palavras, com encorajamento, com exortações. É aquele irmão, é aquela irmã que põe um ou outro para cima, que encoraja, que edifica. Olha o verso 24, agora que vai pintar para nós os adjetivos de Barnabé. Porque ele era um homem bom, cheio do Espírito Santo e de fé. Um cristão intencional, que apoiou a obra com atitudes, que apoiou a obra com exortações, com palavras. Qual foi a consequência disso? Final do verso 24. E muita gente se uniu ao Senhor. Você está percebendo o que Lucas está fazendo aqui? Enquanto eles viviam a identidade deles, intencionalmente falando de Jesus para todo mundo, muitos estavam crendo e se unindo ao Senhor. Enquanto a igreja se apoiava na obra de maneira intencional, eles se edificavam por meio do ministério, do serviço, o que Lucas está dizendo que acontecia na igreja? Muita gente estava unindo-se ao Senhor. A pergunta não é o que vai fazer essa igreja crescer pelos próximos 11 anos. O desafio é continuar sendo uma igreja intencional. Porque à medida, irmãos, que formos uma igreja que entende o nosso propósito, que abraça a nossa identidade, que vive uma vida de evangelismo, que vive uma vida de serviço, a consequência é que outras pessoas farão parte desse lugar por meio da vida de cada um de vocês. O mundo está sedento por isso. E às vezes a gente fica assim, mas será que eu vou falar? Será que vai me ouvir? Será que vai me criticar? Será que eu vou servir aqui? O que vai pensar de mim? O que vai falar de mim se eu for aqui intencionalmente fazer alguma coisa por essa pessoa? E às vezes acontece que a gente começa a crer nas nossas dúvidas
e começa a duvidar das nossas crenças. A gente precisa burlar quando a nossa mente fizer isso. E deliberadamente a gente precisa crer naquilo que a gente crê e duvidar daquilo que a gente estiver duvidando. Porque ele chega num terceiro momento e último dessa narrativa, quando ele vai mostrar para nós, os versos 25 e 26, que uma igreja intencional, além de ser aquela que anuncia o evangelho para todos, que apoia a obra de Cristo, é uma igreja que edifica os irmãos em Cristo. E partiu Barnabé para Tarso, à procura de Saulo. Nessa altura, já tinha acontecido aquela história de Saulo que a gente já conhece, né? De perseguidor, de algoz, né? De coparticipante da morte de Estevão, de prender cristãos, né? De perseguir cristãos. Saulo agora está se tornando o grande apóstolo Paulo. Jesus tem um encontro com ele, uma conversa particular com ele, a vida desse homem é transformada. Barnabé está ali em Antioquia, vê tudo aquilo que está acontecendo, o que ele faz agora? Eu preciso encontrar Saulo, preciso trazer ele para cá porque eu preciso de ajuda. O verso 26 diz que quando ele encontrou, e assim, imagino Barnabé rodando toda a região. Vocês viram Saulo? Pega o cavalo e segue para outra cidade. Saulo passou por aqui, né? Sem um GPS, sem um WhatsApp, sem o jornal da manhã para poder dizer que por onde ele tinha passado. A gente não sabe quanto tempo Barnabé gasta procurando Saulo, mas diz que ele encontrou. E quando ele encontrou, ele levou ele para Antioquia. E diz que por todo um ano os dois estavam ali se reunindo naquela igreja. Lucas deixa claro para nós, irmãos, que ser uma igreja intencional é ser uma igreja que edifica os irmãos em Cristo através da comunhão. A palavra reuniram, que é colocada por Lucas aqui, tem essa ideia de ajuntamento mesmo. É isso que nós estamos fazendo aqui. É a ideia dos elos nas casas, o ajuntamento nos pequenos grupos. É a ideia dos ministérios se ajuntarem. É a ideia do corpo se ajuntar para ser edificado, para servir. Mas é entender que nessa comunhão, que nós inclusive celebramos aqui, o que nós vivemos aqui, existe uma edificação. O autor de Hebreus ainda, capítulo 10, verso 25, fala assim: não deixemos de congregar-nos, como é costume de alguns. Antes façamos admoestações e tanto mais, quanto vedes que o dia se aproxima. Irmãos, a comunhão é algo vital para a vida da igreja. É por isso que em vários e vários momentos nós vemos essa perspectiva por todo o Novo Testamento. Inclusive, existem pelo menos 30 mandamentos no Novo Testamento que nós não conseguimos cumprir, ou seja, estaremos em desobediência se nós não estivermos vivendo em comunhão. É por isso que não dá para viver como uma igreja desigrejado. Eu fico sozinho lá da minha casa mesmo, faço o culto lá da minha casa mesmo online, eu não preciso congregar, muitos porque já se machucaram em igreja, outros porque não gostam mesmo, enfim, pelo menos 30 mandamentos de uns aos outros que você não consegue obedecer se você não estiver reunindo com seus irmãos. E Lucas deixa claro aqui que a igreja intencional é aquela que edifica os irmãos em Cristo através da comunhão. Por um ano, Paulo e Barnabé estiveram ali se ajuntando com aqueles irmãos. E aí ele segue ainda o texto, dizendo assim: e ensinaram. Um outro ponto de edificação aqui, porque Lucas faz questão de colocar essas duas coisas juntos. Eles estão em comunhão, ao mesmo tempo que eles também estão vivendo o discipulado. A palavra ensinaram aqui vem da raiz didasco, de didática mesmo. Essa ideia de ensino, do discipulado, aquilo que Jesus fez com seus discípulos e que agora eles estavam reproduzindo na vida de outros. Então, irmãos, a igreja intencional é aquela que edifica os irmãos em Cristo através da comunhão, mas é aquela que edifica os irmãos em Cristo também através do discipulado. Porque foi justamente isso que Mateus disse na grande comissão, que Jesus disse em Mateus 28, 19 a 20. Ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os, didasco, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. E aí você percebe
quando Lucas está dizendo que por todo um ano eles estão ali edificando a igreja por meio da comunhão e do discipulado, qual que era o tamanho dessa igreja aqui já? Quantas pessoas? Olha no final do verso 25. Se reuniram naquela igreja e ensinaram numerosa multidão. Enquanto eles estão pregando, muita gente está crendo. Enquanto eles estão apoiando, muita gente está se unindo. Enquanto eles estão congregando e discipulando, uma multidão numerosa se faz presente naquela igreja. Meus irmãos, uma igreja intencional é uma igreja que vive a sua identidade à imagem e semelhança de Jesus. Em Antioquia foram os discípulos pela primeira vez chamados cristãos. Por que eles foram chamados cristãos? Porque eles estavam parecidos demais com Jesus. E por que a cidade de 500 mil habitantes olhou para aquele grupo e falou: vocês parecem Jesus? Porque eles evangelizavam. Porque eles serviam. Porque eles tinham comunhão. Porque eles discipulavam. Eles faziam isso adorando o Senhor para a glória de Deus. Essa é uma igreja intencional. Esse foi o testemunho desses irmãos que chegaram naquela cidade. Eles abandonaram tudo, deixaram tudo para trás, menos o Senhor Jesus. E foi esse o grande diferencial na vida daquela cidade, irmãos. Esse foi o grande diferencial. Aqueles irmãos, ao receberem Jesus como Senhor e Salvador nas suas vidas, entenderam qual era o seu propósito. E uma vez que nós entendemos qual é o nosso propósito, o que é que nós estamos fazendo nessa vida, nós somos então intencionais e, por consequência, eficazes naquilo que nós somos chamados para fazer. Lembra? Os discípulos estão com Jesus ainda, depois da ressurreição. Jesus está voltando para o Pai. E eles têm uma preocupação. Ir lá e viver a missão deles? Não. A preocupação deles é escatológica. Eles estão querendo discutir teologia. Jesus fala: não. Espera aí. Entenda uma coisa. Existem algumas questões que vocês não precisam perder tempo e nem se preocupar com elas. Atos 1:8. Jesus vira para aquele grupo de discípulos e diz: vocês vão receber poder ao descer sobre vocês o Espírito Santo. E vocês vão ser minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, tanto como em toda a Judéia e Samaria, em Antioquia, em Goiânia e até os confins da terra. Uma igreja intencional é uma igreja que entende que nós não somos outra coisa senão testemunhas de Jesus. E o que faz uma testemunha? Conta e vive aquilo que viu e aquilo que ouviu. Uma testemunha revela Jesus por meio da sua vida. Por isso, irmãos, uma igreja intencional é uma igreja que anuncia o Evangelho. Uma igreja intencional é uma igreja que serve por conta do Evangelho. Uma igreja intencional é uma igreja que edifica por conta do Evangelho. Que a Igreja Presbiteriana Nova Aliança, que já carrega no seu nome, na sua identidade, viva por mais 11 anos, 11 anos, 11 anos, até que Jesus volte e encontre nesse lugar uma multidão de fiéis servindo ao Senhor para a glória de Deus. Feche seus olhos por um instante, curva a sua cabeça. Eu não sei quanto tempo você faz parte dessa igreja. E se porventura alguma vez você já havia parado para pensar que ser membro dessa igreja significa também viver a identidade dessa igreja, de maneira intencional. Não sei como é que você tem lidado com essa sua identidade. E talvez a própria vida e talvez o próprio mundo tentem furtar de nós aquilo que é o nosso propósito principal. A primeira pergunta do nosso breve catecismo responde esse anseio. Qual é o fim principal do ser humano?
Propósito primeiro pelo qual nós somos criados. E a resposta bíblica para essa pergunta é glorificar a Deus e gozá-lo para sempre. E como que eu faço isso? Eu glorifico a Deus e desfruto da alegria dele para sempre, à medida que eu vivo aquilo que ele me chamou para ser. E o que ele me chamou para ser? Uma testemunha de Cristo, que fala de Jesus, que apoia a obra de Jesus, que edifica os irmãos em Cristo Jesus. Mas talvez você esteja desanimado, abatido pelos perrengues da vida, pelas lutas com o pecado, pelo desânimo que algumas expectativas frustradas acabam gerando em nós. E talvez você tenha vivido ou estado nessa igreja como um espectador mesmo. Talvez dizendo, na minha época, ou então naquele tempo já fiz muito, deixa agora para os mais novos, ou então deixa agora para que essa liderança assuma e faça isso. Mas, irmãos, quando nós falamos de igreja, nós não estamos falando de um pequeno grupo dentro do grupão, nós estamos falando do todo. Nós somos um corpo. E se de repente o seu corpo começa a dentro dele, os órgãos dizerem uns aos outros, os membros dizerem um para o outro, eu não vou funcionar, eu não vou fazer, se você faz, nosso corpo vai entrar em colapso. Quando na igreja nós não queremos viver essa intencionalidade ou deixamos para que outros vivam essa intencionalidade, a igreja também não se torna saudável. Por isso, talvez à luz dessa palavra, a primeira coisa que nós precisamos fazer seja, como o salmista no Salmo 139, pedir para Deus sondar o nosso coração. E dizer, Senhor, vê se há em mim algum caminho mau. Vê se há no meu coração alguma percepção contrária à Tua palavra, ou alguma postura que não tem estado de acordo com a Tua vontade. Vê se há em mim alguma incompreensão do Teu Evangelho, porque aqueles irmãos estavam dispostos a perder a própria vida, mas eles não abriam mão da sua identidade em Cristo. E quantas vezes nos nossos dias nós abrimos mão da nossa identidade em Cristo por tantas outras coisas que nós queremos abraçar? E talvez a nossa mais sincera oração nessa noite seja uma oração de confissão mesmo, dizendo, Senhor, tem misericórdia de mim, me perdoe. Porque eu tenho, como um espectador, assistido à igreja, observado a igreja, esperado algumas coisas da igreja, mas muitas vezes à luz dessa palavra eu percebo que eu não tenho sido igreja. Eu quero pedir ao Senhor que na Tua graça, na Tua misericórdia, possa realinhar essas coisas no meu coração. Que o Senhor primeiramente restaure o meu propósito de vida. E quem sabe, talvez algum de nós precisamos mesmo é consertar nessa noite a nossa vida com Cristo. Nos arrepender dos nossos pecados. Ou quem sabe, talvez a maior decisão, a principal decisão, seja mesmo entregar hoje mesmo a vida para Cristo. Talvez, morando num país de tradição cristã, a gente fala, eu creio em Deus, eu acredito que eu vou para o céu. E talvez a gente não saia dessa superficialidade, que muitas vezes gira só mesmo em torno de uma crendice. Mas talvez você precise hoje mesmo fazer uma proposta para o próprio Senhor Jesus, dizendo, Senhor, quero fazer hoje uma coisa que eu nunca fiz, eu quero pedir que o Senhor venha reinar no meu coração. Eu quero pedir que o Senhor venha trazer propósito para a minha vida. Eu quero pedir que o Senhor venha realinhar a minha existência. Pedir que de fato o Senhor traga um novo significado para o meu caminhar, porque eu tenho buscado alegria, contentamento em tantas coisas, mas no final tudo é vaidade, correr atrás do vento. E eu quero pedir hoje que o Senhor seja o centro da minha vida. Eu quero pedir hoje que o Senhor seja o dono da minha vida. Eu quero pedir hoje que o Senhor de fato não seja apenas o meu Salvador, que vai me dar salvação e vida eterna, mas que o Senhor seja também o meu Senhor. Para que onde eu estiver, a minha boca esteja a serviço do Senhor. Para que onde eu for, as minhas mãos estejam a serviço do Senhor. Para que onde eu esteja, todo o meu ser possa ser do Senhor. E eu quero te encorajar a fazer essa oração.
Se você precisa se arrepender de algum pecado, se você precisa acertar a sua vida com Jesus, se você precisa pedir para que Ele entre e seja o Senhor do seu coração, se você precisa assumir um compromisso com Ele à luz desses 11 anos de igreja presbiteriana Nova Aliança, talvez você precise dizer: Senhor, eu quero vestir a camisa desse time, eu quero entrar em campo e eu quero marcar gol, porque eu não quero ficar só na arquibancada mais. Eu tenho uma identidade, eu tenho um nome, eu faço parte desse povo e intencionalmente eu quero glorificar o nome do Senhor nessa cidade, porque importa que o Senhor cresça e que eu diminua. Vamos ficar em pé, irmãos? Vamos orar. Deus, nós te agradecemos pela oportunidade de ouvir a palavra do Senhor nessa noite. Mas nós também te agradecemos pela vitalidade contida na tua palavra. Sabemos que ela não volta vazia, mas ela vai cumprir o propósito pelo qual o Senhor a designou. E eu creio, Deus, que essa noite a palavra do Senhor falada aos nossos corações, ela há de produzir frutos para a glória do Senhor mesmo nessa igreja e através dessa igreja para o teu reino. Que em nome de Jesus, o Senhor, Deus, nos ajude não apenas a entender que temos uma identidade enquanto filhos do Senhor, mas que tendo essa identidade, temos também um propósito. E que assim o Senhor nos ajude a sermos intencionais em todos os nossos relacionamentos. Que o fim principal seja apresentar o Senhor. Que o fim principal das nossas profissões seja servir ao Senhor. Que o fim principal dos dons e talentos que o Senhor nos confiou seja edificar a igreja do Senhor. Que assim, sendo intencionais, o Senhor permita que essa igreja continue crescendo em santidade, em piedade, crescendo no conhecimento e na graça do Senhor, para que essa igreja também continue crescendo numericamente para a glória do Senhor. Abençoe, Deus, a igreja presbiteriana Nova Aliança. Abençoe a sua liderança, o seu conselho, a sua junta diaconal, todos os líderes envolvidos. Abençoe também todos os membros chamados a fazerem diferença nessa igreja e através dessa igreja nessa cidade. Te louvamos, ó Deus, pelos frutos que essa igreja tem colhido e suplicamos, ó Deus, as mais ricas bênçãos do Senhor sobre esse lugar para os próximos anos, inclusive tendo a sua sede própria, mas sobretudo tendo a sua identidade própria nesse lugar, para transformar as vidas das famílias, ó Deus, ao redor dessa igreja, para a glória do Senhor. Nós te pedimos isso, porque nós precisamos que primeiramente o Senhor opere essa palavra em nós, e transforme a nossa vida, e glorifique o teu nome através de nós, em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos.